E já vamos com o próximo, aqui é um assunto atrás do outro. Agora para falar um pouco sobre investigação da Polícia Federal, aquela acusação de reuniões para tratar de assuntos golpistas, todo aquele enrosco que mais de 20 pessoas já depuseram. Bom, depois de fazer 2 pedidos para um novo depoimento à Polícia Federal, a defesa de um tenente-coronel, o Ronald Ferreira de Araújo Júnior, investigado na suposta tentativa de golpe de Estado, pediu que o Supremo avalie uma nova audiência na Polícia Federal. Ronald foi convocado a depor no dia 22 de fevereiro, mas ficou em silêncio. Agora o militar insiste em falar. Deixa eu começar aqui com as nossas analistas. Juliana, vou contigo. Isso, acho que é importante a gente lembrar quem é essa figura, né? Porque são tantos, né? São tantos tantas militares. Patentes que a gente fica assim um cadinho perdido. Exatamente. Qual era a atuação de Ronald? Ronald é lotado no Centro de Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército. Foi um dos alvos daquela operação que mirou ali Bolsonaro, ex-ministros, ex-assessores, investigados por articular uma trama golpista, né? Por conta do resultado das eleições de 2022. Bom, ele foi alvo de busca e apreensão, é alvo de investigação. E o que diz a investigação exatamente sobre a atuação desse militar especificamente? Que ele teria recebido uma espécie de complemento daquela que seria a minuta do golpe, né? Havia aquele documento que foi encontrado, inclusive, ali entre os pertences do ex-ministro da Justiça. E aí houve ali também, pelas investigações, documentos foram encontrados que seriam ali os complementos desse primeiro documento. Eles têm, inclusive, um título: Levantamento de Ações do Tribunal Superior Eleitoral em desfavor do candidato Jair Bolsonaro e também levantamento de ações do STF em desfavor do governo federal. Então, num primeiro momento, o que disse, então, esse militar? Que ele não iria falar sobre esse assunto, se manteve, então, em silêncio. Foi até a Polícia Federal, compareceu, assinou um documento, os advogados informaram essa manutenção do silêncio. Houve um movimento diferente depois que algumas delações, inclusive que esses documentos que envolvem essa operação, tiveram o sigilo retirado. E agora, nesse momento, a gente tem a vontade, vamos ver se isso de fato vai acontecer, desse militar, de falar com a Polícia Federal. Houve uma tentativa de fazer isso direto com a Polícia Federal, agora há um pedido direto ao relator, o ministro Alexandre de Moraes. Curiosamente, depois que outros relatos aconteceram, outros depoimentos aconteceram, mas o ponto principal é esse. Ele teria ali um envolvimento em reuniões ou recebido documentos, segundo os investigadores, relacionados a essa tentativa de um golpe de Estado no país. E aí, até que ponto é viável isso? Débora Bergamasco pediu ao Supremo um novo depoimento. A PF, mas agora também é aguardar o tempo de respostas. A defesa está fazendo aquilo que é de praxe de qualquer defesa, né? Que, tem um cliente, vou fazer de tudo para conseguir inocentá-lo ou provar determinados aspectos e levar adiante o máximo que eu puder. É isso que a defesa está fazendo. Claro, inclusive a Polícia Federal quer sim, vai ficar muito satisfeita se esse depoimento, se ele resolver desta vez, numa segunda oportunidade, falar o que sabe, o que não quis falar no primeiro depoimento. A verdade é que o cerco vem se fechando, outras testemunhas, não investigados e testemunhas também, como os ex-comandantes, que falaram tudo o que sabiam e que colaboraram. A gente viu a repercussão que deu, como foi essa repercussão, eles não saíram presos, então isso pode animar um pouco a defesa a fazer o cliente, né, e também o cliente a querer falar. Mas a apuração a Polícia Federal quer sim que ele deponha, quer ouvir sim o que ele tem para falar. Bom, foi chamado, foi convocado, intimado para depor. Não falou, ficou em silêncio. E agora quer depor? Opa, queremos ouvir. Então, vem de bom grado. Claro, precisa, né, dessa confirmação judicial, mas a Polícia Federal quer sim saber o que ele tem para falar, que não contou antes, mas que agora tem para contar. Porque ninguém pode imaginar que ele esteja pedindo uma nova oportunidade de depoimento para novamente ficar em silêncio, né, Elisa? Pois é, totalmente. Vão se articulando, né? Pedro Venceslau agora voltando aqui com a gente. Aliás, o Pedro é para a gente acrescentar nessa conversa ou na sequência? Eleição. Ah, assustei Pedro agora.
a gente está com outro assunto, É o Pedro batismo. Venceslau. Diga tudo o que sabes, né? O Pedro falou assim, como assim? Peraí, o assunto não é sobre eleição, Porque calma, ele sabe Pedro. muito. É porque É o batismo do Pedro. Fala que é sempre assim, Elisa. Fala pra ele, olha, a gente faz isso pra batizar.